Tiago 5, de 7 a 11. Vamos fazer essa leitura alternadamente. Iniciemos. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Todos, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendes ouvido a paciência de Jó, e vistes que o fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Vamos ler a frase final. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Vamos orar. Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz, mediante a exposição da Tua palavra. Fala conosco, fala com a Tua igreja. Eu te peço que o Senhor me use, me enchendo com o Espírito Santo, para que eu possa pregar a Tua palavra na unção, no poder dos céus. Que a palavra venha ser transmitida com clareza, e que todos possam compreender, recebê-la e ser transformada por ela. Pois nós pedimos que o Senhor fale, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados, haverá um dia em que nós nos encontraremos face a face com o Senhor Jesus. Haverá um dia que nós nos encontraremos face a face com o Senhor Jesus. Há um hino antigo que diz o seguinte: sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir suas mãos. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, olhar em seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito. Ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, porque é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, eu creio no Cristo que é vencedor. Um dia também eu verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia! Verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Aleluia. Amados, quando Jesus voltar, nós veremos a Ele face a face. Veremos o nosso Redentor, veremos o nosso Salvador. Um dos assuntos que Tiago tratou na sua epístola foi sobre a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Nos versículos 7 e 8, ele nos fala duas verdades sobre a vinda de Cristo. A primeira verdade é que a vinda do Senhor é certa. E eu gostaria que todos repetissem comigo essa primeira verdade, todos juntos. A vinda do Senhor é certa. Veja aí o versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda
do Senhor. Em Atos, no capítulo 1, versículo 11, quando Jesus estava sendo assunto aos céus, 2 anjos se colocaram no meio e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do mesmo modo como viste subir. Jesus virá, louvado seja o seu santo nome. Em João capítulo 14, versículos de 1 a 3, está escrito, João 14, de 1 a 3, leamos todos juntos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, o que é que ele vai fazer, queridos? Voltarei. Toda a igreja, por favor, leia comigo: voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aonde ele estará, nós estaremos com ele também. A vinda do Senhor é certa. E aqui, queridos, é importante fazermos a seguinte pergunta: o que acontecerá quando o Senhor Jesus voltar a segunda vez? Muitas coisas acontecerão, mas eu quero destacar uma: todo o mal será aniquilado. E eu gostaria que você repetisse comigo: quando Jesus voltar a segunda vez, o que vai acontecer? Todo o mal será aniquilado. Jesus eliminará definitivamente todo tipo de mal. Dá para você imaginar o que significa isso, meu irmão, minha irmã? Então imagine: não haverá mais nenhum tipo de sofrimento, não haverá enfermidades. E eu não sei qual a relação que tem, mas depois da Covid, de toda essa medicação que nós recebemos, parece que o nosso corpo ficou mais frágil, e o que tem surgido de pessoas, a centenas, dezenas de milhares adoecendo, e com dificuldade de melhorar, a coisa vai se prolongando, às vezes está melhorando, de repente tem uma recaída. Eu nunca vi uma situação dessa, queridos. Mas essas enfermidades serão eliminadas quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Não haverá desentendimentos, não haverá conflitos, não haverá guerras, não haverá tristeza e nem dor. Em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4, está escrito, Apocalipse 21, 4, diz a palavra de Deus: todos, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amados, tudo isso que temos hoje de mal passará. Dá para você imaginar o que é uma pessoa enfrentando um câncer e o medicamento não fazendo efeito e as dores sendo persistentes? A dor vai sumir, vai desaparecer, o Senhor vai eliminar. O pranto, a lágrima, a tristeza em ver um ente querido e a gente não poder fazer nada por ele, por ela, isso vai acabar em nome do Senhor quando ele voltar. Em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 13, está escrito: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Amados, nesse texto Deus nos faz uma promessa, e o que Deus promete, Deus cumpre. Todos comigo: o que Deus promete, Deus cumpre. Ele nos faz uma promessa, e Ele nos prometeu o que nesse texto?
um novo céu e uma nova terra. Qual foi a promessa de Deus para a gente, querido? Todos, um novo céu e uma nova terra. E aí Pedro destaca: por isso esperamos, por isso esperamos. Mas há algo extraordinário nessa promessa. Ele diz: aonde habita justiça. Todos comigo, aonde habita justiça. Hoje, queridos, o mundo é marcado pela desigualdade e injustiça. Hoje no Brasil nós temos dezenas de pessoas presas, que não foram julgadas nem condenadas, mas estão presas há mais de um ano, enquanto que outros foram julgados e condenados e estão soltos. A injustiça tem imperado no nosso Brasil, onde vivemos uma insegurança jurídica patente. Hoje temos em nosso país um juiz que mesmo sendo supostamente uma vítima, é ao mesmo tempo acusador e julgador. Nós vivemos num mundo de desigualdade, queridos, e de injustiça. Meus amados irmãos e irmãs, eu gostaria de convocar a igreja para a gente orar por essas pessoas, meus amados. Mais do que ficar revoltado, chateado, nós podemos orar para que Deus faça justiça em nome de Jesus, para que Deus mova os corações a fazer justiça. A mulher viúva chega diante do juiz que não temia a Deus, que não tinha nenhuma consideração a Deus e nem a causa da mulher, mas ela clama, e por conta da insistência dela, aquele juiz iníquo atende e julga a sua causa. Que Deus mova o coração em nome do Senhor Jesus, que Ele mova os corações. Amados, o Senhor nos prometeu um novo céu e uma nova terra, aonde habita a justiça. Tudo isso virá com a segunda vinda do Senhor Jesus. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante, queridos, e com muita solenidade eu quero tratar esse assunto. Eu chamo a sua atenção para a seguinte verdade: para aqueles que hoje morrem no Senhor, já começam a desfrutar das bênçãos eternas. Amém? Para aqueles que já morreram no Senhor, que morrem no Senhor, esses já começam a desfrutar das bênçãos eternas. Os que morrem no Senhor, imediatamente vão para o paraíso celestial. Eu vou repetir: os que morrem no Senhor, imediatamente irão para o paraíso celestial. Foi isso que Jesus disse ao ladrão lá na cruz, em Lucas 23, 43. Jesus lhes respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos repetir essa palavra de Jesus com bastante ênfase, toda a igreja. Respondeu-lhe Jesus: hoje estarás comigo no paraíso. Quando o crente morre, imediatamente ele vai para o paraíso. Em Atos, no capítulo 7, versículos de 54 a 59, fala da morte de Estevão, do apedrejamento desse homem. E estava lá no apedrejamento Saulo, aquele que nós chamamos de Paulo, grande missionário de Deus, que estava lá presenciando, testemunhando e guardando as indumentárias daqueles que estavam apedrejando a Estevão. E aí, queridos, no versículo 59, nós temos a palavra do Senhor quando nos diz: enquanto eles atiravam as pedras,
Estevão clamava a Jesus, dizendo: todos, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Mas nos versículos anteriores diz que ele viu a Jesus em pé, sentado à direita de Deus. Ele tem essa visão e ele diz: olha, vocês não estão vendo não, eu estou vendo. Os céus estão abertos, o Senhor está sentado, está em pé ao lado de Deus, Pai Todo-Poderoso. E aí que aquela multidão ficou mais agitada, mais raivosa, e apedrejaram. Enquanto estavam apedrejando, ele ora: Senhor, recebe o meu espírito. Aqueles que morrem no Senhor, imediatamente vão para o paraíso celestial. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses capítulo 1, versículos de 21 a 23: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz frutos para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, todos, o que é incomparavelmente melhor. Amados, a morte para o crente é uma partida para estar com Cristo. A morte de um cristão é a partida para estar com o Senhor Jesus. E aí Paulo conclui: o que é incomparavelmente melhor. Amados, diante das enfermidades da vida, nós devemos fazer três coisas. A primeira, nós devemos orar pela cura. Êxodo 15, 26, está escrito: pois eu sou o Senhor que te sara. Esse é um dos nomes de Deus, Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que dá órgão novo, o Deus que limpa aquele órgão contaminado, o Deus que ressuscita a mortos. E aqui eu já citei 3 milagres de Marielle, de Paulinho e de outras pessoas. Deus continua o mesmo, e Ele tem feito maravilhas no nosso meio, e nós temos que proclamar os seus feitos e glorificar o seu nome. E por isso que nós temos que perseverar. Temos que perseverar, queridos. A gente ora uma vez, Deus não cura, a gente continua orando. Agora tem que ter fé. O pastor José Edson pregou no culto de oração que sem fé é impossível agradar a Deus. A gente tem que crer, a gente tem que orar com convicção. Mas há um inimigo da perseverança. O inimigo da perseverança é aquele questionamento que vem ao nosso coração: e se não for a vontade de Deus? Amados, a palavra do Senhor nos manda orar com perseverança. Esse é um mandado do Senhor, e nós perseveramos em obediência ao mandado dEle, cumprindo o que Ele determinou, cumprindo a sua vontade. Então, diante das enfermidades, ore, meu irmão, porque Deus continua o mesmo. Persevere, irmão, insista, clame, se humilhe, e Deus vai te abençoar, sim, em nome de Jesus. O rei que chega a receber a notícia da sua morte, que foi levada por um profeta, um homem de Deus, e quando ele tem consciência de que vai morrer, ele clama a Deus, ele pede por misericórdia: Senhor, eu não gostaria de morrer agora, Senhor, me dá mais uns dias de vida. E antes que o profeta saísse da cidade, Deus mandou ele voltar e dizer para ele que Deus tinha ouvido a oração e lhe deu mais 15 anos. E o profeta volta e diz àquele rei, e o rei muito se alegrou no Senhor, porque Deus continua o mesmo. Mas há uma terceira coisa que nós temos que fazer. Além de orar, além de perseverar,
nós devemos nos preparar para o melhor. Nós devemos nos preparar para o melhor. A morte é a grande realidade da vida. E nós muitas vezes fugimos desse assunto, desse tema, porque é desconfortável, porque não é agradável. Mas nós precisamos nos preparar para o melhor. Amados, o melhor é partir e estar com Cristo. Você crê nisso? Por mais que seja doloroso para os que ficam, e é. Por mais que sintamos a falta do ente que parte, por mais pesaroso que seja, para aquele que parte, isso é uma grande bênção do Altíssimo, incomparavelmente melhor. Um dia o Senhor nos chamará. Não escutei um amém. Ninguém quer se chamar de Deus, não. Eu quero, mas agora não, Senhor. Eu pretendo só passar 3 anos de papai, só 3 anos a mais. Morreu com 97. Amém, irmãos? Obrigado, amém. Amém. Mas um dia o Senhor nos chamará. Pode ser através de uma enfermidade, como foi com Eliseu. Eliseu foi um grande profeta, grande homem de Deus. Deus operou milagres e maravilhas através daquele homem. Coisas espetaculares Deus usou Eliseu. Mas um dia ele adoeceu. E Deus diz, é para a morte. Não vou curar você. Você vai morrer. E morreu daquela enfermidade. A Bíblia não diz qual foi a enfermidade, apenas diz que ele adoeceu e ele morreu. Mas para aquele que está com Deus, isso é incomparavelmente melhor. Um dia Deus nos chamará. Pode ser por conta de uma enfermidade, como foi Eliseu. Pode ser por conta da idade, como foi com Davi. Davi morreu em ditosa velhice, cheio de glória e de poder, e o seu filho Salomão reinou em seu lugar. Pode ser com a idade. E tem muitos aqui que estão na fila. É. Todos nós estamos, querido. Na realidade, todos. Tem muita gente nova indo. Tem muita gente nova sendo chamada por Deus. E tem muita gente que Deus tem dado a graça da longevidade. E eu peço a Deus, enquanto eu estiver com saúde, então me deixe viver. Mas eu não quero ficar numa cama sofrendo, não, Senhor, e nem dando trabalho a ninguém. E se um dia os irmãos ouviram, pastor Edson morreu, foi vapt-vupt, pode ter certeza que morre uma pessoa feliz. E não chore nem se entristeça, se alegre. Morreu do jeito que pediu a Deus. Amém? Amém. Obrigado pelo amém. Mas pode ser por conta de um martírio, como foi com o apóstolo Paulo. Em 2 Timóteo, capítulo 4, 6 a 8, está escrito: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, diz já o idoso apóstolo Paulo, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Meus queridos,
Paulo morreu decapitado. Foi um privilégio como cidadão romano, porque ser crucificado era algo que causava muito sofrimento, e a decapitação era imediata, a partida imediata. Pode ser por conta de um martírio, como foi do apóstolo Paulo, ou pode ser através de um acidente, como foi com Afonso Augusto, um amigo, irmão, cantor, pregador do Evangelho, que dedicou toda a sua obra a proclamar a salvação em Cristo Jesus. Homem de Deus, simples, humilde, a voz igual de Altemar Dutra, igualzinha. Não cantava música de Altemar Dutra porque Deus disse que não era para ele cantar, ele não cantava. Me lembro de algumas cruzadas evangelísticas. Ele cantava, eu pregava, fazia o apelo, se convertia 2, 3 pessoas. Aí ele cantava, em seguida fazia o apelo de novo, aí vinha 20, 30 pessoas. Era um homem assim. E foi num desses trabalhos evangelísticos, saindo de uma cidade para outra, que sofreu um acidente de carro e foi estar com o Senhor, que é incomparavelmente melhor. Devemos nos preparar para o melhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Mas isso só é possível para quem está em Cristo. A única maneira de se preparar para a vida eterna consiste em fazer 3 coisas. Primeira, arrepender-se dos seus pecados. Você já se arrependeu dos seus pecados? Teve essa convicção de que é um pecador e por ser um pecador está distante de Deus, por ser um pecador está condenado por conta dos seus pecados? Você já teve essa consciência? Então arrependa-se hoje em nome do Senhor Jesus. Segunda coisa que tem que fazer é crer e confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Creia que Jesus morreu na cruz para te salvar. Confesse a Ele como seu Salvador e seu Senhor pessoal, e você vai receber o perdão de todos os seus pecados, e vai receber vida nova, vida eterna, abundância, a presença do Espírito Santo. E em terceiro lugar, persevere até o fim, porque a palavra do Senhor nos diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Meus amados, a segunda verdade que nós encontramos nesse texto é que a vinda do Senhor está próxima. Vamos todos afirmar? A vinda do Senhor está próxima. Veja aí o versículo 8. Leamos todos juntos. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A parte final, toda a igreja, por gentileza. A vinda do Senhor está próxima. Nós sempre escutamos sobre a vinda de Jesus. Tantas vezes a gente já escutou isso: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E porque a gente escuta tanto, já fazem mais de 2000 anos, às vezes a gente esfria nessa crença. Às vezes a gente perde esse fervor em relação à vinda de Jesus. Mas a cada dia que passa, vemos o cumprimento das profecias, que nos lembram que a vinda do Senhor é certa e está muito próxima, muito próxima. Em Mateus 24:14 está escrito, Mateus 24:14, veja o que está escrito, todos leiam comigo, por favor. E será pregoado do Evangelho por todo mundo. Meus amados, os irmãos têm ideia do quanto isso aqui está ajudando a cumprir aquilo ali? Através das redes sociais, das mídias, da internet, nós estamos alcançando multidões. O Evangelho está sendo pregado.
o mundo todo, praticamente é o mundo todo, aonde tem uma possibilidade de uma internet, ali está sendo pregado o evangelho do reino de Deus. Para essa condição ser cumprida, irmãos, é coisa assim, rápido. Nós estamos no final. Nós estamos no final. Jesus está voltando. O nosso irmão diácono Raimundo, que foi diácono dessa igreja, e ele mudou para um bairro distante, aí decidiu ficar numa igreja bem próxima. Um homem de Deus, pai na fé, praticamente pai na fé de Paulo Magnata e Bia. Ele mandou uma mensagem para mim, não tinha por que mandar não, mas mandou uma mensagem de uma fala do pastor Hernandes Dias Lopes, que o pastor Hernandes falou hoje. Todos nós sabemos que o pastor Hernandes não é um pastor sensacionalista não, muito pelo contrário, é alguém muito focado na palavra de Deus. E o pastor Hernandes deu uma fala rápida. Ele disse, se referindo ao ataque do Irã a Israel. Ele disse, meus irmãos, nós precisamos colocar os nossos olhos para aquela região e fazermos duas coisas. A primeira, orar pela paz em Israel, orar pela paz naquela região, porque se a coisa, querido, escalonar e outras nações se envolverem, nós não temos noção e dimensão do que isso vai ser. Que Deus nos livre disso em nome do Senhor Jesus. E aí ele disse que o que está acontecendo ali também é sinal que Jesus está voltando. Jesus está voltando, queridos, os sinais estão aí. Ouvi isso do pastor Hernandes dessa maneira, isso tocou muito no meu coração, porque é alguém muito sério, que não está querendo aparecer, mas ele se levanta como profeta do Senhor, dizendo, igreja, desperta, que o Senhor está voltando. E diante da volta de Jesus, quais são as atitudes que nós devemos tomar? Primeiro, ser paciente. Versículo 7, leamos, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. E ele usa aí 3 exemplos: a paciência do lavrador, a paciência dos profetas e a paciência de Jó. Jesus está voltando, seja paciente. Está sofrendo, está doendo, está machucando, está demorando de você receber a sua bênção, mas seja paciente, que o Senhor está voltando. Louvado seja o seu santo nome. Se anime no Senhor, se dedique ao Senhor. Segunda coisa, o Senhor nos exorta a fortalecer o nosso coração. Versículo 8, sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E fortalecer significa fixar algo firmemente em um lugar. Ou seja, coloque os seus olhos em Jesus, coloque os seus olhos nos céus, coloque os seus olhos no trono e fortaleça a sua alma em nome do Senhor Jesus. E em terceiro lugar, o texto nos diz: primeiro, seja paciente. Segundo, fortaleça o seu coração. Terceiro, não vos queixeis uns dos outros, não faleis mal uns dos outros, não murmure contra o seu irmão, não critique o seu irmão, não seja pedra de tropeço para o seu irmão, não quebre essa cana que já está esmagada, não jogue pedra em nome de Jesus. Ele adverte, queridos, seja paciente, seja firme e trate o seu irmão com dignidade, trate o seu irmão com amor, seja instrumento de fortalecimento para ele. Nós somos peregrinos, estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Ajude o seu irmão, nós precisamos ser solidários
cuidar uns dos outros, porque o Senhor Jesus está voltando, bendito seja o seu santo nome. Que o Senhor aplique a sua santa palavra aos nossos corações. A equipe de louvor, vamos cantar um cântico que fala da vinda de Jesus. Está pronta? Amém.